Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu conto e comento o livro Contos de Artimanhas e Travessuras. Eu já comecei a ler esse livro, na verdade, só que a parte 1 tá em outro vídeo. Essa é a parte 2, porque senão a parte 1 ficaria muito longa. Basicamente, esse é um livro que é uma coletânea de, contos de malandragem de toda a América Latina. Eles foram em cada país pegando um conto de artimanha e travessura e reuniram todos esses contos nesse livro. Se você quiser ler a parte 1, é só clicar no ícone que vai aparecer em algum canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação de quando chegar vídeo novo, porque a gente está sempre trazendo livros novos para compartilhar com vocês, beleza? Bom, então, já que você já ouviu a primeira parte, vamos para a segunda parte. Ok, agora esse conto é do Chile e chama Antônio e o Ladrão. Um menino chamado Antônio estava brincando no corredor da sua casa, até que a sua mãe se aproximou e lhe disse: "Ô Toninho, vai até a cidade comprar farinha e manteiga, porque elas já acabaram." E lhe passou um montão de moedas. Nossa, naquela época em que moeda comprava alguma coisa. E toma cuidado, não vai perder isso. Antônio guardou as moedas no bolso e, nossa, apesar de que é no Chile, né, não no Brasil, então eu não sei como que é as coisas no Chile. Mas, nossa, no Brasil, hoje em dia, a moeda não compra absolutamente nada. Antônio guardou as moedas no bolso e, pondo seu poncho e seu chapéu, partiu para Toconce, que ficava bem ali do outro lado do morro, apertando o dinheiro na mão bem fechada. Ele ia assobiando alegre, quando de repente olhou para trás e viu um homem que o seguia. Nossa, gente, é que eu sei que é tipo um livro de coletâneas de histórias de malandragem. Então eu imagino que nada de ruim aconteça. Mas assim, você vê que um homem tá te seguindo não é uma coisa muito boa. Ainda mais quando você é uma criança, não é? O menino não gostou muito disso, com motivos óbvios e claros, porque significa perigo e muitas vezes perigo dos bravos. Aproveitando uma curva do caminho, tirou o chapéu, colocou-o no chão, enfiou uma pedra embaixo do chapéu e mostrou que o estava segurando bem com firmeza. O homem então se aproximou. Era um ladrão. De onde estava Antônio e lhe perguntou: "Ei, me diz uma coisa, o que é que você tem aí no chapéu?" "É uma galinha, mas ela é tão esperta que se eu solto, nossa, na hora ela sai voando." "Você não pode segurar um pouco?" pediu Antônio. "Eu vou buscar uma gaiola." "Ah, quando esse moleque tonto for embora, eu fico com a galinha, em vez de lhe roubar outra coisa," pensou o bandido. Com certeza ele não tem nada que valha tanto quanto a galinha. Então, se agachando, prendeu firmemente o chapéu. Antônio aproveitou para sair dali rapidinho. O ladrão então esperou que ele se perdesse de vista. Então levantou com cuidado uma pontinha do chapéu, enfiou a mão e de repente deu um agarrão na pedra. "Epa!" ele gritou. "Não tinha galinha nenhuma!" "Caramba!" exclamou o homem aborrecido. "Esse moleque me enganou. Assim que eu o apanhar, ele me paga." Vixe. Enfiou o chapéu e saiu perseguindo rapidamente o menino. Não demorou muito para que o Antônio olhasse de novo para trás e visse o mesmo homem, que já estava o alcançando. Subiu então pelo morro até uma pedra grande, tirou o poncho, dobrou-o bem dobrado, colocou-o na pedra e apoiou o ombro contra ela, como se estivesse fazendo muita força para sustentá-la. Nossa, agora eu tô tendo flashback do porquinho da Índia. O bandido chegou, parou abaixo do menino e perguntou: "Ei, o que você tá fazendo com essa pedra?" "Cuidado!" avisou o garoto. "Essa pedra vai cair e vai amassar nós dois e também todas as pessoas de Toconce." Nossa, ela era tão grande assim, essa pedra?
Você não pode segurá-lo um pouco? Eu já vou trazer uma estaca. Tá, se o cara cair nessa daí, ele também é tão trouxa quanto o seu raposo. Porque como que um menino vai segurar uma pedra que é grande o suficiente pra amassar todo mundo de uma cidade inteira? O ladrão é tão trouxa quanto o seu raposo. Porque ele se assustou e, apoiando seu ombro contra o poncho, ficou segurando a pedra. Esperou muito tempo e o menino não chegava, tava demorando demais. E como é que não ia demorar se ele tinha partido correndo rumo à cidade? Então o bandido pensou, ufa, como eu tô cansado, eu vou largar essa pedra, não importa que esmague a mim e toda a cidade. Nossa. O homem então soltou a pedra e, obviamente, ela não se mexeu nem um pouco. Caramba! Exclamou ele contrariado. Esse menino me enganou de novo. Agora eu vou alcançá-lo, roubar tudo que ele tem e ainda eu vou dar uma bela surra nele. E saiu correndo atrás do garoto. O Antônio estava chegando a Tocumseh. Ele já podia ver as casas com seus muros de pedra e tetos de palha. Quanto mais se aproximava, arbustos e alfarrobeiras... Eu não sei o que é uma alfarrobeira, gente. Quanto mais se aproximava, arbustos e alfarrobeiras cresciam, cada vez mais abundantes, nas margens da trilha. Voltou a olhar para trás e viu que, agora, o homem se aproximava correndo. Rapidamente chegou perto de uma alfarrobeira. Eu não sei o que é uma alfarrobeira. E começou a trançar uma corda. O bandido chegou até onde ele estava. Escuta, o que você está fazendo com essa corda? Ele perguntou curioso. Eu tô trançando para que ela fique mais resistente, ele disse. Porque a terra vai virar e todo mundo vai cair, menos as alfarrobeiras. Ah, então a alfarrobeira é uma árvore, aparentemente. Mas por que tipo, tudo vai cair, menos as alfarrobeiras? Tipo, todas as outras árvores também vão cair, mas as alfarrobeiras não. E, de novo, a mesma coisa do porquinho da Índia. Como que ele sabe que o mundo vai virar e o restante das pessoas não estão sabendo disso, entendeu? Tipo, por que só ele ficou sabendo dessa informação? Enfim, o ladrão é tão trouxa quanto o seu raposo da outra parte. Mas enfim. Vamos continuar. A terra vai virar e todo mundo vai cair, menos as alfarrobeiras. Por isso eu vou me amarrar bem amarrado nessa árvore aqui. É verdade? Alarmou-se o homem. E pensou, se vai virar, eu é que não vou cair. Você caiu, mas você caiu na conversa do cara, não da terra. Então ele exigiu do menino. Me amarre primeiro, e depois você se amarra se você quiser. Antônio fez de conta que estava pensando e depois aceitou. Tá bom, disse ele. Eu vou amarrar você primeiro. Abraça com força a árvore. E assim fez o ladrão, e o Antônio o amarrou bem amarrado. Não aperta tanto porque dói, se queixou o homem. Mas o garoto continuou apertando. Quando acabou, foi até a cidade, comprou a farinha e a manteiga e partiu de volta. Chegou ao lugar onde o ladrão estava amarrado e ele lhe perguntou: Ei, quando você disse que ia acontecer isso de virar a terra? Ah, loguinho, respondeu o menino. Mas, enquanto isso, como tá começando a gear, eu vou levar o meu poncho e o meu chapéu para me abrigar. Então ele tirou o chapéu e o poncho do bandido, colocou-os e foi embora assobiando bem contente para sua casa. Aquela coisa, né? O ladrão foi trouxa, porque, nossa, nunca que na vida real isso iria funcionar. Bom, o próximo conto é da República Dominicana, que se chama O Homem que Roubou os Bodes. Este é um dos contos que eu me lembro desse livro. E
É bem curtinho. Eu acho que eu só lembro desse e de mais uns outros. E talvez eu lembre desses dois, porque eu lembro que os dois eram super curtinhos. Mas enfim. Esse acho que tem o quê? 2 páginas? Deixa eu ver. Tem 1,5 página de tão curto que é. Mas eu gosto desse. Bom, é assim. Um camponês roubou uma dúzia de bodes. E, para que ele prestasse contas disso, foi chamado pela justiça. Ele procurou seu compadre e perguntou como que ele podia se defender diante do juiz, para não receber nenhum castigo. Não se preocupa, disse o compadre. A cada pergunta do juiz, começa a berrar como um bode. Gente, que tipo de conselho é esse? Começa a gritar que nem um bode toda vez que alguém te fizer uma pergunta. Que vai dar tudo certo, confia em mim, vai nessa. Enfim, o cara, pra crédito do cara, ou não sei porque, vamos ser honestos, esse conselho é um conselho meio idiota. Mas o cara decidiu seguir o conselho do compadre dele. Então, quando o homem estava diante do tribunal, o juiz lhe perguntou: por que você roubou os bodes? E o homem respondeu: não, senhor. Assim gritavam os bodes quando você os levava. Eu perguntei por que você os roubou, disse o juiz. Novamente, o ladrão de bodes respondeu: O tribunal, achando que faltava juízo ao ladrão de bodes, obviamente, porque que tipo de conclusão você tira dessa situação? O absolveu da acusação. Então, tipo, os caras olharam assim, gente, essa pessoa claramente tá faltando alguns parafusos, então eu acho que ele é meio maluco, ele não teve culpa de roubar os bodes, porque ele é louco. E por isso que ele se livrou da cadeia. Ele estava de volta para casa quando seu compadre apareceu e disse: Ei, compadre, você tá em liberdade graças à minha imaginação. Eu quero que você me entregue a metade dos bodes como pagamento de minha boa ideia. Então, o ladrão de bodes prontamente respondeu: Bé. Achei engraçado porque, tipo, eu acho que é o motivo do porquê eu lembro dessa história também. Que essa recomendação que o cara deu, de gritar que nem um bode toda vez que alguém fizesse uma pergunta pra ele, é uma ideia ridícula. Qualquer pessoa com um pingo de consciência sabe que é uma ideia ridícula. E daí, quando o cara fez, todo mundo olhou assim e falou: bom, ele não faria isso de propósito, né, de responder que nem um bode. Porque é uma ideia ridícula, você tá num julgamento, com um juiz, com uma corte, isso é uma coisa séria, entendeu? Você não iria fazer uma coisa dessa se você não fosse maluco da cachola. Então, bom, o cara, aparentemente ele é só louco mesmo, vamos absolver ele do crime, porque ele claramente não tinha ideia do que ele tava fazendo quando ele roubou os bodes. Então, assim, no fim foi uma ideia absolutamente absurda e ridícula que deu certo, porque ela era muito absurda e muito ridícula. Bom, agora o conto é do Brasil e chama A Aposta. Então vamos lá para o conto do nosso país. Já há 5 anos sem ver chuva, a dona Durvalina percebeu que devia mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu o cachorro e o papagaio à comadre, juntou os 9 filhos e resolveu ir para os lados de Minas Gerais, onde morava uma irmã sua. Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mais longo ainda porque cada um carregava sua pesada trouxa. Dona Durvalina, à frente, levava também um cesto, com a pata Dedé. Não quis se desfazer da ave, porque um ovo por dia, pelo menos, estaria sempre garantido. 4 quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia hora para o trem partir, mas os poucos passageiros já começavam a embarcar. Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde se vendiam as passagens. Assim que entrou,
viu bem sob o guichê uma grande placa onde estava escrito em vistosas letras vermelhas: é proibido viajar com animais. E agora, o que ela ia fazer? Abandonar Dedé? Nunca! Aquela coisa, né? Dona Durvalina pôs a tampa no cesto, fechou muito bem e foi em frente. 10 passagens, por favor, disse ao vendedor de bilhetes. Quack, quack, fez Dedé dentro do cesto. Como? Perguntou o homem. Eu quero 10 bilhetes. Quanto que é? Respondeu ela. Quack. São 200 cruzados, mas o que a senhora leva aí nesse cesto? Um pato? Perguntou o vendedor. Não, senhor. Não é um... Procurou explicar Dona Durvalina, com um sorriso bem sem graça. Quê? Insistia a pata. Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não leu na tabuleta? Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os 9 filhos de Dona Durvalina pegaram as coisas que carregavam, levantaram-se do banco onde haviam se sentado e vieram para junto da mãe. Mas eu tenho 9 filhos e... começou a Dona Durvalina. Abre o cesto, minha senhora, por favor. É a lei, disse o vendedor. Não é pato, defendeu-se a mulher, já visivelmente nervosa. Quack, quack. Pô, Dedé, aí você não ajuda, né? Como não? A senhora acha que eu sou bobo? Ou surdo? Eu tô ouvindo o pato grasnar. Eu só vou lhe vender as passagens se a senhora abrir esse cesto, disse o homem resoluto. Tá bom, eu abro. Mas vamos fazer uma aposta. Se eu tiver aqui dentro um pato, como o senhor tá dizendo, eu lhe dou de presente o bichinho e viajo com os meus filhos dentro da lei. Mas se não for pato, eu vou embarcar de graça com as 9 crianças e ainda levo o meu animalzinho de estimação. Mas tem um pato dentro... tem um pato dentro do cesto. Vou aceitar a aposta, só porque a senhora reconheceu que leva uma ave aí nesse cesto. E também porque vai ser fácil ganhar. Ora se vai, hoje vou comer pato assado no jantar. Gente, eu não sei, eu morro de dó dos bichinhos. Eu adoro carne, mas eu morro de dó dos bichinhos. Não conta vantagem antes da hora. O senhor pode estar enganado. Afirmo pela última vez que não tem um pato dentro desse cesto. Mas você tem um pato dentro do cesto. A essa altura, a fila atrás da Dona Durvalina já tinha aumentado. Porém, ninguém reclamava da demora. Afinal, todos queriam ver como acabaria aquela história. Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos, abra o cesto, disse o homem, já impaciente. Está bem, o senhor é que sabe. A aposta tá de pé? Perguntou Dona Durvalina. Sim, claro, vamos ver. A Dona Durvalina então abriu o cesto. A cabecinha de Dedé saltou imediatamente para fora. Quack, quack. Olha, mãe, disse o menorzinho dos filhos. A Dedé botou um ovo. Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro. É uma pata. Meu Deus. É uma pata. Ganhei a aposta. Gritava a mulher, exibindo o ovo para toda a fila. Paga, paga, falavam todos em meio a gostosas gargalhadas. Ué, mas ela tá certa, não é um pato. É uma pata. Nada mais restava ao homem. Deu os 10 bilhetes de graça à Dona Durvalina, enquanto ela, feliz e contente, fechava o cesto, empurrando a cabeça da Dedé pra dentro. Então, no fim, ela conseguiu... Ela ganhou. O próximo conto é de Nicarágua, chamada A Pedra de Coapa. Peraí, vou tomar uma água antes. Porque ler em voz alta deixa a garganta seca, não é mesmo?
Bom, vamos nessa. No Vale de Coapa, estado de Chontales, há uma enorme pedra que, de acordo com o que dizem os moradores do lugar, caiu do céu. Bem perto dali, a uma légua de distância, se encontrava há muito tempo a fazenda La Flor, onde vivia um casal com uma filha muito bonita. Tão bonita que os duendes que moravam na casa haviam se apaixonado por ela. De noite, eles punham flores sobre sua cama e de dia a seguiam por todo lado. Até mesmo quando ela ia buscar água, enchiam seu caminho de flores. Em troca, como não gostavam da mãe, punham-lhe espinhos para machucá-la. Nossa! Meu Deus! Escondiam seu sabão quando lavava a roupa. Roubavam sua linha quando costurava. Quebravam as xícaras de porcelana que ela guardava no armário e, para lhe pagar os estragos, deixavam algumas moedas que iam tirando de um cofre onde o casal guardava o dinheiro. Ou seja, eles eram uma verdadeira praga, né? Como são ruins esses duendes! Eles me pagam com meu próprio dinheiro, dizia a mãe da jovem, indignada. E, antes de terminar de dizer a frase, já sentia que estavam lhe puxando o cabelo por trás. As coisas estavam nesse pé quando um dia o pai da garota, que tinha um burro, foi apanhá-lo e não o encontrou. Procurou aqui, procurou ali, procurou sozinho, procurou com os vizinhos e nada. Quando já tinha perdido as esperanças de encontrá-lo, viu o burro zurrando sobre a imensa pedra. A mesma pedra que ficava no Vale de Coapa e que, segundo os moradores do lugar, caiu do céu. Zurrava e não parava de zurrar, porque não podia descer de onde estava. Nossa, tadinho do burro, ele não tinha nada a ver com essa picuinha dos duendes, ele só tava ali de boas na dele. Tadinho. Isso é uma maldade dos duendes, pensou o pai da garota. Então foi correndo para casa e entrou pisando forte e chamando a filha. Menina, você precisa ser menos seca com os duendes. Ué, eu achava que ele ia falar pra menina pegar e dar um esporro neles. Mas aparentemente não. Você precisa ser menos seca com os duendes. Faça de conta que você agradece seus presentes. Se eles não dessem o burro, não poderemos carregar água e nem colher capim para o gado. A moça, tremendo de medo, mas mais obediente, suplicou aos duendes que descessem o animal. E como os duendes estavam apaixonados por ela, para agradá-la, levaram o burro até a cocheira. O pai recobrou a calma, e a mãe sorriu e os vizinhos foram para suas casas. Parecia que tudo tinha se arranjado na fazenda La Flor. Mas quando menos se imaginava, os duendes voltavam a aprontar. É preciso acabar com eles de uma vez por todas, diziam todos. Alguém acabou lembrando que a música de instrumentos de corda produzia nos duendes uma dor de cabeça insuportável. Nossa, eu não sabia disso. Legal! Eu realmente não sabia disso. E lá se foi todo mundo tocando o instrumento para derrotá-los. Mas como é que fizeram isso é outra história. O que faz parte dessa história é que os chontalenhos, é assim que se chama os habitantes de Chontales, quando vem uma pessoa sobre a enorme pedra, costumam a gritar em tom de brincadeira. Olha ali o burro de Coapa. E quem tá lá em cima lhes responde zombeteiramente. Olha ali os duendes. Então meio que virou uma brincadeira local. Mas, nossa, eu achei isso bem interessante, sabe? De instrumento de corda dar dor de cabeça em duende. Porque eu já comentei isso na parte 1 dessa coletânea, mas eu e a minha irmã, nós adoramos colecionar contos. Colecionar coleções de contos. E temos vários livros que são coleções de contos de fadas. E nenhum deles eu lembro de ter visto que instrumento de corda dá dor de cabeça em duende. Mas assim, se você estiver tendo algum problema com coisa sumindo do nada, sabe? Com
dinheiro sumindo, com coisa quebrando na sua casa. Cata um violão, uma violinha, um ukulele, qualquer coisa, dá uma tocadinha, quem sabe funciona, né? Ué, por que não? Tentar não custa nada. Bom, o próximo conto é do Equador e se chama O Gigante Cabeludo. Há muitos anos atrás, um camponês chamado Tadeu comprou por alguns centavos, nossa, só alguns centavos? Gente, um lote de terreno. E por que saiu tão barato? Eu também quero saber. Lhe perguntou maravilhada Lisa, sua mulher. Tem certeza que isso não vai nos trazer problemas? Claro que não, respondeu o Tadeu. Eu não sei não, amigo, porque por alguns centavos a pessoa estava desesperada para se livrar desse terreno. Claro que não, respondeu Tadeu. Essa terra é boa e pertence a nós, somente a nós. Você quer dizer a mim, né? Gritou uma voz atrás deles. Lisa e Tadeu voltaram-se assustados e, para a assombro dos dois, viram ali um gigante cabeludo. Tinha os olhos da cor de sangue, um nariz redondo e avermelhado como uma beterraba, as sobrancelhas emaranhadas e as longas orelhas pontudas. Os cabelos, erguidos como espinhos, pareciam uma teia de aranha. Vestia uma calça maltrapilha sustentada por barbantes. Pelos buracos de sua roupa apareciam os joelhos e os cotovelos peludos. E seus braços eram os mais longos já vistos. Cai fora da minha terra, gritou ele, com voz estridente, enquanto movia os braços como as pás de um moinho de vento. A sua terra? Perguntou Tadeu. Sim, a minha terra, herdada do meu pai gigante. Você não deve estar falando sério, replicou Tadeu. Eu acabei de comprar esse terreninho. Cai fora, gritou novamente o gigante, batendo os pés com fúria. Eu estava aqui bem antes que você. Nossa, então o cara custou centavos porque o cara tava vendendo um terreno que não era dele. Por isso. Foi golpe. Eu estou aqui e aqui eu vou ficar, disse Tadeu. Essa terra é minha. A Lisa, então, vendo que ia dar ruim, interveio. Talvez haja uma solução, Tadeu. Você planta e depois a gente reparte a colheita com o gigante. O Tadeu não via claramente o que podia conseguir com esse acerto. Mas Lisa, em seguida, acrescentou. Qual metade da colheita você quer, gigante? A de cima ou a de baixo? O quê? Perguntou ele. Você quer ficar com a parte que cresce acima da terra ou a parte com... Nossa, eu acho que eu já sei o que ela vai fazer. Você quer ficar com a parte que cresce acima da terra ou com que a cresce abaixo? Qual das duas prefere? Escolha. Eu vou ficar com a de cima, respondeu ele, rindo zombadoramente. Vocês ficam com as raízes. Então Tadeu e o gigante cabeludo selaram um acordo, batendo as palmas das mãos, e o gigante foi embora. Ótimo, disse Lisa. Então, vamos plantar batata. Eu sabia, eu acho que eu sei mais ou menos a tática que ela vai fazer. Tipo, quando ele escolher raízes, eles plantam alguma coisa que cresce acima da terra. Quando ele falar, eu quero as folhas, né, o que nasce acima da terra, eles plantam coisa que só nasce debaixo da terra, que nem batata, cebola e essas coisas. Então, vamos plantar batatas. Depois de arar o terreno, Tadeu semeou batatas. Tirou o mato com a enxada e preparou as sementes. Na época da colheita, o gigante cabeludo voltou para reclamar sua parte. Ah, você tá aí, disse Tadeu. Pegue tudo que está em cima. É seu. Lindas folhas verdes que não servem pra nada. Nossa! Mas, afinal de contas, são suas. Isso é uma brincadeira, gritou o gigante. Você é um caloteiro. Um pacto é um pacto, gigante.
Agora pegue suas folhas e vá embora. E o que é que você vai querer para o próximo ano? Perguntou Lisa. Caules ou raízes? Raízes, claro. Na próxima vez vocês vão comer os caules. Dito isso, o gigante cabeludo desapareceu. E agora, o que faremos? Perguntou Tadeu à sua mulher. Vamos plantar favas, querido. O gigante ficará com as raízes se ele quiser. Depois de tirar todas as batatas e deixar pronta a terra, Tadeu plantou favas. Semanas depois, saíram as plantinhas. E quando o gigante cabeludo foi buscar sua parte da colheita, o lote era um espesso tapete verde azulado, ondeando sob o sol e o vento. Eu falei que eles iam fazer isso de plantar no lado contrário que o gigante escolheu, mas meio que, gente, sei lá, eu acho isso, a ideia é muito boa, mas a terra não é deles, então assim, eu fico meio, né, porque basicamente o Tadeu, ele levou um golpe, ele comprou um terreno por centavo, sendo que o cara que vendeu o terreno pra ele não era dono do terreno pra início de conversa. E agora ele meio que tá, assim, pelo que eu entendi, o gigante deixou eles ficarem lá porque eles iam cuidar do terreno e eles que iam plantar. Então ele pensou, bom, os caras plantam pra mim, eu fico com uma parte da colheita e eles ficam morando lá. Só que não tá muito, né, igual essa situação. Apesar de que o gigante e o Tadeu, eles podiam pegar e conversar e chegar em um acordo assim mais justo, né, se eles realmente quisessem. Bem ou mal, o gigante só aceitou o acordo porque o gigante achou que tava passando os dois pra trás. Então meio que ninguém é santo nessa história, né? Bom, disse Tadeu, os caules pra mim e as raízes pra você. O gigante gritou enfurecido. Você me enganou outra vez, seu sem vergonha. Eu vou te... Você não vai fazer nada, respondeu Tadeu. O pacto tem que ser cumprido. Tá, de acordo, filho, você ganhou, respondeu o gigante. Mas no próximo ano, vai plantar cevada. E vamos repartir a colheita da seguinte maneira. Você começa a cortar por esse lado e eu por esse outro. Cada um só vai ficar com o que tiver colhido. Tadeu olhou os braços longos do gigante e percebeu que poderiam colher com bem mais rapidez que os seus. Não é justo, ele disse. Só que foi obrigado a concordar, e o gigante partiu, rindo-se dele. Quando Tadeu informou Lisa a respeito do acerto, a mulher ficou pensando um momento. Vamos supor que uma parte dessa cevada tenha caules mais duros do que a outra parte, disse ela. Vai dar mais trabalho para cortar e será necessário afiar a foice continuamente. Ah, disse Tadeu. É uma sorte que o gigante cabeludo não tem uma mulher tão inteligente como você. Tadeu arou sua parcela e semeou cevada, misturando-a com semente de tremoço na parte que pertencia à colheita do gigante. A cevada cresceu muito bonita. No dia marcado para a segadura, que eu acho que é tipo que é como eles chamam quando você vai colher o plantio de cevada, não sei. O gigante cabeludo chegou de madrugada. Tinha na mão uma foice enorme. Tadeu começou a cortar a cevada, movendo a foice com gestos amplos e ágeis. O gigante, por sua vez, precisava dar fortes golpes, por causa do caule lenhoso das plantas de tremoço. Suava, ofegava, parava. Parece que os caules estão mais duros por aqui, gritou. O gigante afiava a foice e continuava cortando. De vez em quando parava para secar a testa com a manga. Nossa, não aguento mais, gemia ele. Que estranho, respondia Tadeu. Duas caras. O gigante cabeludo se esforçou novamente, movendo a foice com energia desesperada. Mas a cada golpe deixava o fio da foice mais cego ainda. No fim, ele caiu no chão, estourando de raiva. Se levantou, soltou um punhado de palavrões e partiu a longos passos,
jurando se vingar no ano seguinte, com ou sem pacto. Tadeu e Lisa se cumprimentaram pelo novo êxito. Além da cevada da área toda, porque aparentemente o gigante quitou, recolheram o tremoço que haviam semeado na parte que correspondia ao gigante. 3 anos, 3 boas colheitas e o gigante não conseguiu nos tirar nada. Mulher, nós agora merecemos um descanso, e o terreno também, disse Tadeu com um suspiro e um olhar de satisfação. A sua ideia foi tão boa que de hoje em diante voltaremos a semear a terra da mesma forma, começando com as batatas. O gigante cabeludo não voltou a aparecer. Pois é, o cara quitou, virou assim, quer saber? Esquece esse terreno, esquece esse plantio, esquece esses caras, eu não posso ganhar com eles, então que se dane. O gigante cabeludo não voltou a aparecer e pouco a pouco os camponeses da região foram imitando a forma de semear de Tadeu, e as gerações seguintes continuaram o costume de alternar sempre os cultivos. Nossa, que interessante! Bom, o próximo conto, e eu acho que esse é o penúltimo conto, ou o último conto, deixa eu ver, é o penúltimo conto da coletânea. É da Colômbia e se chama Mini Espoleta e o Doce de Iaco, né? E só que um detalhe que eles colocaram no glossário. Iaco, fruta de cor acinzentada que possui o tipo e o formato de uma ameixa. No Brasil, o iaco aparece na região norte, onde é conhecido pelos nomes de abajeru, ameixa algodão, apioba e outros. Então, assim, temos iaco no Brasil, ele só não tem esse nome. Vamos lá. Sabe-se que os ratos constroem grandes cidades debaixo das praças e avenidas das cidades humanas. Ali sob a terra, sem que ninguém perceba, eles elegem reis, formam exércitos, lutam batalhas, possuem os seus gênios, os seus heróis, e tudo bem. Mas essa história não tem nada a ver com personagens tão importantes, mas sim com uma humilde família de ratinhos camponeses que tinha seu esconderijo debaixo de uma mata de resedá. Não sei o que é resedá, gente. Ao pé de uns arbustos, junto a algumas amoreiras, num sítio que havia nos arredores de uma tranquila cidadezinha. Dentro do esconderijo havia vários quartos, pois a família era bem numerosa. Havia a porta principal e, também, a porta secreta, para o caso de necessitarem despistar algum inimigo, coisa que nunca ocorria. A vizinhança era extremamente tranquila. O único que utilizava a porta secreta era o membro mais novo da família, para sair e aprontar das suas. Esse se chamava Mini Espoleta, mas todos os nomes de ratos são muito compridos e costumam ser abreviados sempre, de forma que Mini Espoleta era conhecido como Mi. Bonitinho. Mi era todo cinzento, menos a linguinha rosada com que se banhava, as unhas e os dentinhos branquíssimos e os espertos olhos de faíscas negras. Uma manhã, ele saiu pela porta secreta em busca de aventuras. Como todos os outros estavam dormindo, ninguém o viu sair. Ele correu pelos sítios tão rápido que por pouco não perde sua sombra. Meio que nem o Peter Pan, sabe? Perder a sombra dele. Chegou ao povoado tão rápido que quase chega sem rabo. O povoado, como sempre, cheirava delicioso. O Mi enfiou-se pelas grades de uma porta e se achou no meio de uma cozinha repleta de odores apetitosos, mas também cheia de gente. Socorro, um rato! Gritou alguém. Nossa, Aqui tem uma vassoura, bate! Gritou alguém mais. Rato? Tava ali! Que é isso? Não tem nada aqui. O Mi, escondido atrás da estufa, suspirou de alívio. Com isso, pelo menos, ele tinha comprovado que na casa não tinha gato, porque senão eles já teriam o chamado. As pessoas da cozinha estavam muito ocupadas e nervosas. Estavam preparando o almoço para uma visita de nariz empinadíssimo.
tudo que faziam ali era tentador, mas o Mi tinha olhos postos no doce. Era doce de iaco. Quase ninguém faz mais doce de iaco nas casas. Em todo caso, é uma fruta ovalada, de cor cinza. Os iacos estavam numa panela, mas Mi viu quando os passaram para uma vasilha que ficou sobre a mesa. Esperou com paciência. Quando partiu a última pessoa da cozinha, ele saiu disparado do seu esconderijo. Pulou para a mesa e depois para a vasilha. Que incrível ficar nadando em calda! Nossa, realmente, ele deve estar se esbaldando. Experimentou uma fruta, mas na realidade o que mais lhe agradava era a calda do doce. Escondeu a semente do iaco bem embaixo. Quis continuar bebendo calda, mas fazia tanto calor e era tanta doçura que foi tomado pelo sono. Entre sonhos, ouviu a voz de uma criança muito pequena. Ai, mãezinha, quanta coisa gostosa! Posso experimentar alguma? Não, agora não. Mas eu vou deixar você sentar na mesa com os mais velhos. Aí você tem que ficar bem comportado. Nada de comer com a mão e nem falar quando os grandes estiverem falando. E nem dizer que a comida está ruim. Coma tudo o que servirem, sem dizer nada. Nossa, que grosso. Porque tudo bem, é uma criança, mas assim... você vai se sentar com os adultos. Então fica sentado na mesa, não reclama, não fala nada, só fica lá sentado na mesa na sua. Isso é bem chato de você fazer com uma criança, tá? Talvez fosse melhor ir embora, pensou o Mi. Mas como ele estava pensando adormecido, ele na verdade ficou onde ele estava. Foi caindo num sono cada vez mais profundo. Encolhidinho, coberto completamente de calda e tão pequenininho como era, ele parecia um iaco a mais no doce. Nossa, eu acho que eu já tô vendo onde isso vai dar. Ele foi acordado por um forte sacolejo. Mi ficou paralisado de medo. Estavam levantando a vasilha e a levaram até a sala de jantar. Com uma enorme colher, alguém começou a tirar os iacos de 2 em 2, e cada vez um pouco de calda. Já não tinha mais remédio a não ser continuar fingindo ser um iaco. E Mini Spoleta pediu silenciosamente a São Francisco de Assis, o santo dos animais, que o salvasse de alguma forma, mas não conseguia ver bem como. Os grandes serviram-se cada um de 2 iacos. Finalmente, serviram ao menino apenas um, o último. Ai, meu Deus. Mãezinha, disse o menino, o que é isso? É doce de iaco, filhinho. Experimente, é delicioso. O menino ficou olhando pro prato. Ainda bem que ele não comeu. Os mais velhos continuaram conversando. E, embora o menino tivesse ouvido da mãe que não deveria interrompê-los, ele logo disse: Mãezinha, sim, meu filho. Os iacos têm olhinhos negros? Ai, meu Deus. Ai, que menino mais tonto. Os iacos não têm olhinhos negros, nem nenhum outro tipo de olhinhos. Coma direitinho e não incomode. Gente do céu, ainda bem que o menino não comeu. O menino, obviamente sendo uma pessoa inteligente, percebendo que tinha alguma coisa errada com o prato, né, enquanto os adultos continuavam falando de coisas sérias, de política ou alguma outra coisa assim, logo voltou a interromper. Mãezinha, sim, filhinho. Os iacos têm orelhinhas redondas? Ah, fica quieto e não perturbe mais. Não podem ter orelhinhas redondas nem nenhum outro tipo de orelhas. Gente, será que essa mãe não percebeu que as perguntas que o filho dela estavam fazendo eram, assim, indicativos de que tinha algo errado com o prato do menino? O menino continuou olhando para o prato. Então, depois, ele logo disse: Mãezinha, sim, filhinho.
mas eles têm bigodinhos, não tem? Ai, come e não continue dizendo tanta bobagem, a mãe o repreendeu. Como que um iaco vai ter bigodinho? E continuaram os adultos a falar de política e de negócios. O menino continuou olhando para o prato. Mãezinha, voltou a interromper. Mas um rabinho eles têm, não tem? Como que um iaco vai ter rabo? Disse a mãe. E o repreendeu outra vez. O menino, ainda bem, não comeu e continuou olhando para o prato. Passou um momento longo. Os mais velhos ainda falavam. Mãezinha, que foi, filho? Mas e patinhas, eles têm? E nesse instante, o Mi pulou do prato. As senhoras subiram nas cadeiras e começaram a gritar como sirenes de bombeiro. A mãe do menino desmaiou. Bem feito não prestar atenção na criança. Gente, tipo, tava muito óbvio que tinha alguma coisa errada no prato. E ainda bem que o menino não comeu. Imagina, ele comeu um rato. Pelo amor de Deus. E coitado do Mi também, né? Ser comido. O menino ficou pálido, depois vermelho. E depois teve um ataque de riso. Justo. Mini Espoleta saltou da mesa. Correu e correu. Saiu pela grade de uma porta e viu-se numa cozinha cheia de perfumes apetitosos. Passou por sítios e cercas até que chegou a algumas amoreiras, alguns arbustos e uma mata de resedá. Se enfiou debaixo da mata de resedá e encontrou o buraquinho da entrada principal de sua casa. Olá, Mi! Gritaram os demais ratinhos. Onde você estava? Conta! E seus pais, avós, primos, tios, irmãos e irmãs começaram a limpá-lo com suas linguinhas enquanto ele contava. Tiraram-lhe do corpo palhas de poeira, até que não havia mais do que cauda e mais cauda de iaco. Estava delicioso, no ponto preciso para ter um gosto maravilhoso. Encantados, ouvindo a incrível aventura, o lambiam e lambiam e lambiam e lambiam e continuavam a lambê-lo. Eu adoro uma história assim, disse a vozinha, secando um par de lágrimas. Tem um final tão doce. Então, no fim, por causa dele estar deitado na cauda de iaco, ele estava completamente ensopado. Então, ele trouxe um pouquinho da cauda para os familiares dele tomarem também, né? Ok, agora vamos para o último conto. Esse é um conto curtíssimo. E é o outro conto que eu lembro desse livro, que se chama O Leão e o Mosquito, né? E veio de Cuba. Um leão estava fazendo a cesta. Aqui um adendo, caso você não saiba. Mas cesta é como eles chamam o costume de você dormir depois do almoço. Bom, o leão estava fazendo a cesta quando se aproximou dele um mosquito fazendo barulho com sua trombetinha. Sabe aquele barulho de... aquele horrível que o pernilongo adora fazer no seu ouvido quando você tá quase caindo no sono ou quando você tá naquele sono gostoso? É, esse barulho. O leão acordou aborrecido. O que é que vem você aqui fazer com esse ruído? Perguntou ele. Eu tô passeando, respondeu o mosquito. Como você se atreve a me despertar? Eu que sou o rei dos animais? Perguntou o leão. Mas que rei? Retrucou o mosquito. Você tem péssimo gênio, mas eu não tenho medo. Você não tem medo de mim? Perguntou o leão. Agora mesmo você vai ver então quem é que eu sou. O leão se levantou com a boca aberta, mas o mosquito se enfiou em seu nariz e o picou com toda a força. Ah, meu nariz, meu nariz! E o leão espirrou. O mosquito saiu voando e se enfiou numa orelha. Ai, minha orelha, minha orelha! Sai daí, desgraçado! Gritou o leão. O mosquito continuava picando com todas as suas forças,
e o leão dava pulos e se revirava na grama sem poder se livrar dele. Por fim, o mosquito foi embora zombando. Você não dizia que era o rei? E o que achou da surra? Vou contar a todos os outros para eles darem risada da sua cara. E quando saiu assim, voando, tropeçou numa teia de aranha, ficou enroscado nela e logo a aranha comeu o mosquito. Às vezes você encontra aquela pessoa que fica se achando que ela é a última bolacha do pacote e não é bem assim, não é mesmo? No fim, são as menores coisas que dão maior problema. Bom, essa foi a coletânea de contos de Artimanhas e Travessuras. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações de mais coletâneas como essas. Eu sou a Ariadne e esse é o Vou Te Contar, um canal de audiolivros como você nunca ouviu antes.